Bom dia, galera. Essa é a nossa aula da semana do dia 3 de outubro, porque estou na Conferência Fiel. Então vamos fazer por aqui para que vocês não percam o conteúdo. A gente vai tratar hoje das questões cristológicas do século V a VII, que se desenvolveram depois dos concílios do quinto século. E ainda são consequência do século IV, que ainda não tinha sido completamente resolvida. Como vocês lembram, uma coisa vai levando a outra, uma decisão levanta outras perguntas, então isso precisa ser respondido. Então, do quinto ao sétimo século, algumas questões serão levantadas e são tratadas pela Igreja. Então vamos começar pelo apolinarismo. O apolinarismo foi uma heresia que apareceu por causa de Apolinário, bispo de Laodiceia, em 361. Isso é quarto século, mas ela vai desenrolar até o quinto século por causa do que ele ensinava a respeito da pessoa de Jesus. Ele ensinava que Jesus era composto por um corpo humano, mas não uma alma e espírito humano, que é provida pela parte divina de Jesus. Então, a figura aqui embaixo, como vocês podem ver, mostra o corpo humano de Jesus e a natureza divina completando a pessoa de Jesus. Só que essa é uma heresia por quê? Pode até parecer que é bonitinha, que se encaixa nos escritos bíblicos, se você pensar assim bem cruamente. Só que o que os líderes da igreja perceberam na época foi que não é só o corpo humano que precisa de salvação, mas também a alma, o espírito das pessoas. Então, se Jesus não tinha uma alma, um espírito humano, ele não era completamente homem. Então, o que ele salvou? Somente o corpo? E a nossa alma? Nosso espírito? Então, isso gerou uma discussão muito grande na igreja. E Apolinário defendeu isso com unhas e dentes. Só que essa não foi a única tentativa de tentar explicar a pessoa de Cristo. Teve também nestorianismo, que vem de Nestor. Ele dizia que havia duas pessoas distintas em Cristo. Uma pessoa humana e uma pessoa divina. Que é diferente do apolinarismo, é diferente também do ensino bíblico. Porque a Bíblia apresenta Jesus como uma pessoa só, com duas naturezas, mas não duas pessoas. É bem diferente falar sobre duas pessoas e duas naturezas. Então, a gente precisa compreender por que a igreja não pode aceitar uma ideia dessa. A gente não tem nenhuma parte da Bíblia qualquer coisa falando sobre duas pessoas e que dentro da pessoa do ser humano Cristo existia uma briga entre a pessoa humana e a pessoa divina. Jesus não era esquizofrênico. Ele não tinha dupla personalidade, múltipla personalidade ou coisa do tipo. A gente aprende na Bíblia que Jesus era uma pessoa só. Os defensores de Nestor vão falar que a pessoa divina sobrepujava a pessoa humana, mas que ainda lá dentro a pessoa humana ainda ficava tentando aparecer e tentando fazer a sua vontade, enquanto a pessoa divina, por ser mais forte, deixava a pessoa humana quieta. Mas a Bíblia apresenta um único quadro a respeito de Jesus. Então, em 431 foi convocado o Concílio de Éfeso para tentar acabar com essa discussão. Porém, o que aconteceu foi uma briga gigantesca entre o partido de Nestório, ou Nestor, depende da tradução do livro que você está lendo, e de Cirilo. O grupo de Cirilo era o grupo que defendia a ideia bíblica a respeito de Jesus. E o grupo de Cirilo chegou em Éfeso e ficou esperando o grupo de Nestor, que demorou para aparecer. Então o grupo de Cirilo fez o concílio e decretou que Nestor era um herege e que o ensino dele era herético. E, por consequência, condenando ele,
tirou ele do cargo de patriarca de Constantinopla. Isso aconteceu sem o grupo de Nestor estar lá. Só que vocês podem adivinhar o que aconteceu. Quando terminaram o concílio, chegou o grupo de Nestório, que fez um outro concílio e condenou Cirilo e toda a doutrina de Cirilo. O que não agradou nem um pouco o imperador. E agora, e antes do imperador, o que acontece? Vem um grupo do Ocidente, da Igreja de Roma, representantes de Roma, e concordam com Cirilo. Então você agora tem o grupo de Cirilo, o grupo de Roma defendendo uma doutrina bíblica e o grupo de Nestório. E o grupo de Nestório acaba sendo a minoria, mas ainda assim é uma briga muito grande. Então o imperador manda que eles cheguem a uma solução pacífica. Então o bispo de Antioquia concordaria com a resolução do concílio de Cirilo se Cirilo concordasse com a fórmula das duas naturezas, o que ele fez com algumas ressalvas. Duas naturezas tudo bem, duas pessoas não. Ele fala, uma distinção entre as duas naturezas é necessária, uma divisão é repreensível. Falar de duas físeis, duas naturezas, é fazer uma distinção, mas em si não significa dividir. Só terá este efeito se a intenção repreensível de dividir for associada a ela. Então a resolução ficou conhecida como a Fórmula da Reunião de 433 e foi assinada por Cirilo de Alexandria e João, bispo de Antioquia, e foi ratificado pelo imperador. Então essa questão foi resolvida. Então por isso que a gente até hoje crê nas duas naturezas, foi algo que foi fundamentado lá no século V. Ainda dentro da questão cristológica, a gente tem o eutiquianismo, que é também conhecido como monofisismo. É a ideia de que Jesus apresenta somente uma natureza. E o primeiro defensor disso foi Eutico, líder de um mosteiro de Constantinopla. Ele ensinava o oposto do nestorianismo, pois negava que as duas naturezas humanas e divina em Cristo permanecessem plenamente humana e plenamente divina. Ele defendia uma mistura das duas. Aí é uma ilustração quanto a isso, seria que a natureza humana, sendo menor que a natureza divina, vai ser engolida pela natureza divina, tornando uma nova natureza. Porque a natureza humana é menor ou mais fraca que a natureza divina. E a ideia é de um copo d'água onde você coloca uma gota de tinta. Você então não tem mais uma tinta pura nem água pura, você tem uma nova substância que é a mistura das duas, que é expressa nesse gráfico aí. Então você tem a natureza humana aqui, a natureza divina, e as duas misturadas formando a nova natureza. Obviamente a igreja não podia aceitar isso, né? Então causou muita preocupação na doutrina da igreja, porque a doutrina afirma que Jesus não é verdadeiramente Deus, nem verdadeiro homem. Então ele não podia nos representar verdadeiramente como homem, e nem podia ser verdadeiro Deus para capaz de salvar a humanidade. Então como é que aconteceu a salvação? Será que a salvação existe? Esse era o problema que a igreja estava enfrentando. O Concílio dos Ladrões, em 449, foi uma tentativa de Diáscoro de fazer com que a posição dele fosse adotada por toda a igreja. Porém, após a morte do imperador, em julho de 450, a irmã do imperador assumiu o poder e convocou um novo concílio, que se reuniu no maio de 451, na Calcedônia, ficando conhecido como o Quarto Concílio Ecumênico da Igreja. Então, depois de anularem o Concílio dos Ladrões e exilarem Dióscoro, passaram a discutir qual deveria ser a ortodoxia da igreja quanto à pessoa de Cristo. Então o Tomo de Leão, que foi uma carta escrita pelo bispo de Roma, foi lida diante deles e depois de muita discussão chegou a ser uma nova fórmula de fé. O Tomo de Leão, as cartas de Cirilo, a Nestório e a João de Antioquia, assim como os escritos de Tertuliano,
serviram como pano de fundo para falar sobre, para defender a declaração de fé, ou escrever a declaração de fé. Então a gente tem aí qual que é a declaração de fé que eles fizeram no Concílio da Calcedônia, em 451. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve ensinar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar, em duas naturezas, de modo algum é anulado pela união. Antes é preservado a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa e em subsistência, não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, unigênito, Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou e o credo dos santos pais nos transmitiu. Aqui a gente tem algumas expressões que a gente precisa explicar. Tá? Então, eles vão defender uma pessoa só com duas naturezas. É interessante que eles falam aqui a respeito do nascimento de Jesus. Ele falou, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. É uma expressão que entrou no credo não para falar sobre Maria, mas para falar exatamente sobre Jesus. Porque eles vão defender que Jesus já era Deus desde a concepção. Então a palavra no grego que está sendo usado aqui é a palavra Theotokos, que significa a genitora de Deus, não a que dá origem a Deus. Jesus não teve origem em Maria, né, mas ele foi concebido em carne em Maria, e desde o princípio ele já era Deus. Então não tem uma ênfase aqui em Maria. Se alguém hoje dá ênfase em Maria nesse texto, não tem porquê. Tá? Porque o foco aqui é somente em Jesus. E eles vão falar aqui sobre a união das duas naturezas, que ficou conhecida como a união hipostática. As duas hipóstases de Jesus. Né? Divina e a humana. Após a Calcedônia, os adeptos de Cirilo e Eutico foram chamados de monofisitas, pois concebiam que após a união Cristo possuía uma natureza composta, mas negavam que ele tinha duas naturezas distintas. Conforme viam as coisas, duas naturezas distintas necessariamente envolveria a dualidade de pessoas. Não havia consenso entre eles, então surgiram vários partidos. Os teopasquitistas, que frisavam o fato de que Deus sofreu. Os filartolatristas frisavam que a natureza humana era passível de sofrimento. E os aftartodocetistas. A natureza humana não era consubstancial com a nossa, mas era dotada de atributos divinos e, portanto, era impecável, imperecível e incorruptível. E já dá para perceber aí os erros que essas posições traziam. Então, Leôncio de Bizâncio foi o responsável por reafirmar a fórmula da Calcedônia. A rejeição ao nestorianismo poderia conduzir à ideia de uma existência impessoal e independente dentro da natureza humana de Cristo. Isso tendia a ser fomentado pelo uso dos termos anupostasis e anupostasia. Portanto, Leôncio salientou o fato de que a natureza humana de Cristo é enopostasia, não impessoal, e sim personalizada na pessoa de outrem. Leôncio argumentou que, embora uma natureza até mesmo humana não possa existir sem uma hipóstase, não precisa ter a sua própria hipóstase. Ela pode ser hipostatizada em outra. Ou seja, para Leôncio, a natureza humana de Cristo não ficou sem hipóstase, mas se tornou hipostática, personalizada na pessoa do Logos. Então, o que aconteceu, e é essa a definição da união hipostática, é que a pessoa divina hipostatizou a humana, a natureza humana.
personificou a natureza humana. Por isso que se chama de união hipostática. A pergunta levantada após o quinto concílio ecumênico da Igreja de 533 foi: quanto está incluído na pessoa e quanto na natureza? A vontade pertence à pessoa ou à natureza? Que é equivalente a perguntar se há uma ou duas vontades em Cristo. Afirmar uma vontade divina parece furtar Cristo de autêntica volição humana, com prejuízo da integridade da sua humanidade. Por outro lado, dizer que há duas vontades parece levar diretamente ao campo do nestorianismo. Então a Igreja vai tentar resolver essa discussão. Os monotelitas, que era uma ramificação do monofisismo, afirmavam que existe somente uma vontade em Cristo. Eles partiam da unidade da pessoa. Essa doutrina também se revestiu de duas formas. Ou a vontade humana era considerada imersa na divina, de modo que esta última era a única ativa, ou a vontade era tida como composta, resultante da fusão do divino com o humano. Então, o sexto concílio ecumênico de Constantinopla, em 680, com a cooperação do bispo de Roma, adotou a doutrina de duas vontades, como posição ortodoxa. Entretanto, também decidiu que sempre deveria conceber a vontade humana como subordinada à divina. A opinião oficial foi que a vontade humana, por essa união à divina, não se tornou menos humana, antes foi aprimorada e aperfeiçoada pela união, as duas sempre agindo em perfeita harmonia. Só que isso é um erro. É porque desde lá do sexto século, de 533, essa discussão vem acontecendo, só que eles ignoram completamente a questão da união hipostática, onde a pessoa divina personifica a pessoa humana. Então você não tem uma discussão de vontades em Cristo. Você tem somente a vontade de Cristo. É uma só a vontade. Não tem que discutir se é uma, duas, quantas são que estão ali discutindo, né? Então, no livro do Berkhoff, que tem na sua bibliografia, tem uma citação que eu quero ler aqui com vocês sobre João Damasceno, página 105 a 106. A estruturação da doutrina por João Damasceno. A teologia da Igreja grega atingiu seu maior desenvolvimento em João Damasceno, e portanto convém notar a sua estruturação da doutrina da pessoa de Cristo. De acordo com ele, o Logos assumiu natureza humana e não vice-versa, ou seja, não foi o homem Jesus que recebeu o Logos. Isso significa que o Logos foi o agente formador e controlador, garantindo a unidade das duas naturezas. O Logos não assumiu o indivíduo humano, nem a natureza humana em geral, e sim um indivíduo humano em potencial, uma natureza humana ainda sem o desenvolvimento numa pessoa ou hipóstase. Através da união entre o Logos e esse homem em potencial no ventre de Maria, é que este último adquiriu uma existência individual. Apesar de que a natureza humana de Cristo não tem personalidade própria e independente, tem existência pessoal em e através do Logos. Não é não hipostática, mas em hipostática, como a gente viu ali atrás. Ele ilustra a união das duas naturezas em Cristo com a união de corpo e alma no homem. Há uma interpenetração do divino e do humano em Cristo, uma comunicação dos atributos divinos à natureza humana, de tal maneira que esta última é deificada. E também podemos dizer que Deus sofreu na carne. Só a natureza humana é assim afetada e, portanto, ela é puramente receptiva e passiva. O Filho de Deus, agora incluindo a sua completa humanidade, é um objeto de adoração para a Igreja. Embora haja a tendência de reduzir a natureza humana de Jesus à posição de mero órgão ou instrumento do Logos, admite-se que há a cooperação entre as duas naturezas e que uma única pessoa age e determina em cada natureza. Considera-se a vontade como pertencente à natureza, mas se afirma que em Cristo a vontade humana se tornou a vontade de Deus encarnado. É uma explicação bem mais completa e mais correta da pessoa de Cristo. Então, essa foi a aula de hoje. A gente vai comentar depois quando voltarmos semana que vem na aula normal. Então, qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem, podem
anotar, mandar mensagem pelo Moodle, pelo WhatsApp. E aproveitem a semana de recesso, semana que vem. E é isso aí. Tchau, tchau.